E aí, meus amigos? Bom ou não? Então, eu tô impressionada com algumas coisas, muitas coisas, é verdade. E nós vamos comentar nesse vídeo porque temos que destacar os homens fortes que se levantam versus os homens de geleia que se escondem e se omitem. Mas tem uma coisa que me deixou zero impressionada. A reação do mercado ao efeito Dilma. Sim, nunca mais chamarei o Nine de Nine, porque como Meirelles disse que ele Dilmou, de agora para a eternidade, Nine é rebatizado, Nine agora é Dilma, nome que foi dignamente escolhido no que ficou conhecido como o dia do boa sorte. Eu não sei se você está acompanhando tudo que está rolando, porque eu entendo quem se sentiu frustrado com a política após as eleições. Mas uma coisa que você tem que entender é que política dita a sua vida. E eu tenho boas e más notícias para você. Vai depender da sua perspectiva. Graças ao novo governo Dilma, você vai ganhar mais dinheiro! Yeah! Essa aí é a notícia boa. A notícia ruim é que a sua pilha de dinheiro vai valer menos do que vale hoje. E a picanha? Bom, a projeção do mercado para a picanha que você vai comprar é essa aqui! Ó! Picanha. Quem falar que não é picanha é negacionista. E aí, isso te alegra ou te preocupa? Temos muitas coisas para atualizar dessa semana que começou com tensão a perder de vista, um povo inabalável na rua e economistas que fizeram o L dizendo literalmente boa sorte, partiu Paris. Não, mentira, foi só boa sorte mesmo. E aí, tá se achando sortudo? Não? Então separa a pipoca, fica confortável e bora lá. Em tempos surreais que estamos vivendo, é com profundo medo das instituições democráticas que eu ouso fazer um vídeo dando a minha opinião, garantida por lei, sobre fatos políticos. Apesar de sempre deixar claro que esse canal se trata de um canal de opinião, a minha opinião, atualmente não tá fácil saber qual é a opinião permitida pelo Ministério da Verdade e de todos aqueles que concentram o poder em uma caneta, que depois desaparecem em inquéritos sigilosos e você não tem nem para quem reclamar de ter sido censurado sem nenhum direito à defesa. Contando com a exaustiva expressão de preservar a democracia, o que me faz entender que me afirmam estarmos em uma democracia, eu cometo o ato arriscado de dar a minha opinião, mesmo sabendo que, se assim eles quiserem, poderão me derrubar por desordem informacional, mesmo que eu não faça a menor ideia do que esse termo tenta dizer. O Brasil é um país livre e democrático, pelo menos no papel. Portanto, contamos com isso. Vamos começar aqui pelo assunto do momento, antes da gente comentar os demais assuntos não menos importantes. No meio da semana, o Ministério da Defesa emitiu uma nota dizendo: nossa, que período tenso, hein, Xande? Ainda bem que acabou. E agora que acabou, a galera continua indignada em busca de respostas. Então faz assim, me dá as coisas que eu preciso para fazer uma perícia, analisar e dizer para a população que você é o bichão da coisa mesmo, tá? Aí todo mundo vai para casa e vida que segue. Pode ser assim? Libera aí pra nós, porque o que você tinha liberado e nada é a mesma coisa. Então contamos com a sua colaboração. Valeu, falou! Em minha livre adaptação. Sobre isso, o imperador Xande respondeu: isso acabou faz tempo. Resposta dada bem entre linhas, né? Porque imperador que é imperador não precisa ficar se explicando, né? Pingo é letra, se você entendeu, é isso aí, tá? Não vou me repetir. E mais, Xande determinou a imediata liberação de vias obstruídas por cerca de 100 caminhoneiros que estão em Brasília, além de multa de 100 mil por hora de bloqueio. E eu queria muito saber como que isso foi calculado. Só que aí, do nada, uma reunião com os generais foi convocada e tava lá o presidente Birulindo. E ninguém até hoje teve acesso de fato ao conteúdo dessa reunião. Mas o que de concreto aconteceu foi que acordamos na sexta-feira com uma nota emitida pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. Uou! Nessa nota, no meu ponto de vista, eles responderam algumas questões que eu vejo a população se perguntando. Vamos dar alguns destaques. Ponto
Ponto 1 que eu separei da nota. O Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira reafirmam seu compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro, com a democracia e com a harmonia política e social do Brasil. Ratificado pelos valores e pelas tradições das Forças Armadas, sempre presentes e moderadoras nos mais importantes momentos de nossa história. Moderadoras. Eu achei o termo interessante, já que nosso STF, composto por seres iluminados e supremos, disse através de Toffoli que o STF é o verdadeiro poder moderador. Então eu fiquei meio... Ué? Ponto 2. O parlamento brasileiro foi bastante claro ao estabelecer que não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Ou seja, pegou a lei e saiu distribuindo, né? Afinal, é uma pergunta que eu realmente cultivo no meu coração peludo. Nossa Constituição tá valendo ou depende? Estranho, né? Mas a carta continua no ponto 3. Como forma essencial para o restabelecimento e a manutenção da paz social, cabe às autoridades da República, instituídas pelo povo, o exercício do poder que dele emana, a imediata atenção a todas as demandas legais e legítimas da população, bem como a estrita observância das atribuições e dos limites de suas competências nos termos da Constituição Federal e da legislação. Tipo assim, orelhas pro chão, eu peguei. Então, a Constituição diz que nosso poder de povo emana através dos parlamentares que escolhemos para que nos represente. O que nos leva à fala seguinte no ponto 4. Reiteramos a crença na importância da independência dos poderes, em particular do Legislativo, Casa do Povo, destinatário natural dos anseios e pleitos da população, em nome da qual legisla e atua, sempre na busca de corrigir possíveis arbitrariedades ou descaminhos autocráticos que possam colocar em risco o bem maior de nossa sociedade, qual seja a sua liberdade. E você sabe o que foi que eu entendi disso? Oi, Senado, tudo bem? Vocês estão aí? Mas mais que isso, Dona Thaís Oyama do UOL parece que pegou a mesma indireta que eu e fez a seguinte matéria. Nota das forças é alerta e tem judiciário e Moraes como destinatários. Dentro da matéria, ela faz a seguinte reflexão. Abre aspas para ela. Viu, Xande? Não sou eu. Se você ficar chateado com o conteúdo, por favor, não me censura nessa plena democracia que vivemos. São apenas aspas de uma jornalista. A nota divulgada em conjunto pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, sem a assinatura do Ministério da Defesa, tem como destinatário o Poder Judiciário e, mais especificamente, o ministro lindo, Alexandre de Moraes. Fecha aspas para esse trecho, porque eu já vou emendar num outro momento, tá? Aspas de novo. O fato da nota não ser assinada pelo Ministério da Defesa, de acordo com um oficial, teve o propósito de esvaziar interpretações de que ela seria fruto de uma pressão do governo. É uma posição dos comandantes das forças. Essa é a mensagem. Segundo o oficial, comandantes de quartéis que ainda estão cercados por manifestantes bolsonaristas pedindo intervenção estão sendo pressionados pelo STF, pelo Ministério Público e pelas polícias militares a dispersá-los, algo que, afirma o militar, as forças não farão. A nota é um alerta às instituições sobre os excessos que estão sendo cometidos por agentes públicos e concluiu, fecha aspas. Aqui vale lembrar de um passado mega recente, do dia 25 de outubro de 2022, dias atrás. Post do jornalista da Record, senhor Renato Souza, nos contando exatamente o porquê dessa percepção das nossas forças em achar que o Ministério Público e o Judiciário estariam, sei lá, dando uma excedida em suas competências. Se liga, eu tô fazendo muito isso, hein? Ignora. Abre
Abre aspas. Citando políticas sociais, proteção ao serviço público, de concursos, da soberania nacional, do crescimento econômico e do sistema da justiça, entidades que representam servidores do Judiciário e do Ministério Público declaram apoio ao Dilma. É a primeira manifestação do tipo dessa categoria. Fecha aspas. E em seguida, ele coloca lá o documento da galera do MP e do Judiciário apoiando o Dilma. E hoje vemos as forças de segurança do Brasil apontando pressão dessa mesma galera em cima de manifestantes. Aí é só você ligar Lé com Cré, porque longe de mim tentar aqui criar alguma desordem informacional, que é quando você dá a notícia verdadeira, mas pode levar a pessoa a entender de uma forma diferente do que o STF considera correta. Então eu vou parar por aqui, porque é isso que se faz uma democracia. Mas um outro ponto interessante é que a OAB emitiu um relatório dizendo que nosso sistema é super firmeza. Foi tudo certinho, deu tudo certo, você confia. E em resposta, o INAD, que é o Instituto Nacional de Advocacia, oficiou a OAB para que ela esclareça como foi que ela chegou nessa conclusão. Tipo, o que você analisou? Que acesso que você teve para chegar nessa conclusão, fi? Conta para nós. E assim, o que eu estou enxergando são as nossas instituições agindo dentro das suas competências e registrando todas as solicitações de forma muito democrática. E eu vejo essas mesmas instituições aguardando a resposta da galera que de fato as tem. E eu sei que tem muita gente pedindo um monte de coisa, e eu também sei da frustração que muitos carregam. Mas galera, presta atenção que isso é importante. As instituições envolvidas na busca por respostas estão fazendo o que a lei indica como caminho. E o que eu não faço a menor ideia é o que vai acontecer quando se chegar ao final desse percurso e as respostas continuarem sendo ignoradas. Para ver o fim desse filme, infelizmente, a gente vai ter que aguardar. E esse foi um lado de todo o momento que vivemos, porque um outro e absurdamente importante é o momento que somos privados de falar. E sim, eu tô falando de censura. Temos hoje um leque de deputados eleitos banidos das redes sociais por uma determinação da justiça, sem nenhum direito à defesa. Um a um, todos deletados, num inquérito que ninguém sabe qual é. O deputado mais votado do Brasil, com quase 1,5 milhão de votos, foi banido do Twitter, do Facebook e do Instagram. Você sabe por quê? Sabe por quê que o Nicolas foi banido? Então, ninguém sabe. Os advogados não têm acesso ao inquérito, seguimos sendo punidos sem nenhum julgamento, o que já aconteceu, né? Mas que a gente sequer foi avisado do que estava sendo acusado. Os jornais, que eu não sei como, têm mais informações do que os próprios advogados, dizem que as contas foram banidas por falas antidemocráticas. Mas aqui eu convido todo mundo a refletir comigo. Uma fala antidemocrática, que atenta contra a democracia, em tese, deve ser algo que a Constituição não prevê, não legitima, não contempla. Um ato antidemocrático é algo que, ao ser confrontado com a Constituição, ela grita na sua cara que isso não pode, coleguinha. Beleza, mas aí eu dou de cara com esse post aqui. Vamos abrir aspas para o Leonardo Boff, o guru do Dilma. Tenho a seguinte sugestão: consolidado o governo Dilma, crie-se um tribunal penal sobre os crimes cometidos sob a pandemia, especialmente Bolsonaro por vários crimes, Pazuello e outros ministros, semelhante ao Tribunal de Nuremberg, no qual foram julgados os criminosos nazis. Fecha aspas. Então, o que o guru do Dilma está propondo é a criação de um tribunal paralelo para julgar o que ele determinou ser um crime. Foi isso que vocês entenderam? Cara, que doideira. Eu dormi no Brasil e acordei na União Soviética. Que doideira. O problema é que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, no inciso 37, diz assim, ó: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Aí a gente tem o inciso 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Assim, tá claro, né? Tipo, mais claro que isso, só limpar suas roupas com Vênus. Aí fica a pergunta, já que o Leonardo Boff tá pedindo um tribunal de exceção, claramente inconstitucional, que por si só é um atentado à lei, logo antidemocrático
e que instiga o ódio, claro. Por que a conta dele não cai judicialmente? Ai, vocês lembram quando era o amor venceu o ódio? E já que a gente estava falando de leis, no artigo 220, parágrafo 2º, temos o seguinte: é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Isso é lei, que obviamente sobrepõe a qualquer tipo de resolução. Sei lá, eu achava que aquela frase era super real, sabe? Lei é lei! Mas pode ser que eu esteja errada, meio desatualizada. Vai saber, né? O que eu preciso falar para não cair no inquérito sigiloso? Eu penso que se os parlamentares eleitos pelo povo para emanar o seu poder através deles são silenciados, quem falará por esse povo que acreditou estar exercendo o seu direito? Lira, presidente da Câmara, está super preocupado com a reeleição, já falou que essa bronca não é dele, que ele não tem o que fazer porque os recursos legais estão no Senado. E aí eu te pergunto, em quem que você votou em 2018? Quem que você votou em 2014? Você lembra? Pois é, tô te falando quem é o dono do BO e tô dizendo que você é o patrão da fábrica. E de novo, eu vou ter que parar por aqui porque Deus me livre de cair na malha fina da desordem informacional democrática, né? Jesus, longe de mim. Mas tá, não acabou. Ainda tem mais, porque tem o outro lado importantíssimo também nessa história. Dilma, o mercado soltou a sua mão. E se a gente parar pra pensar, foi exatamente isso aqui que ele prometeu na campanha. E o Bolsonaro agradou o mercado. Eu vou dizer uma coisa, meu filho. Se o Bolsonaro agrada o mercado, nós do PT temos que desagradar o mercado, porque nós não combinamos. Bom, então temos aí a primeira promessa de campanha do Dilma, que foi de fato cumprida. Eu tô vendo jornalistas falando uma série de bobagens astronômicas e completamente descoladas da realidade. E agora eu quero agradecer de coração aos economistas que tiraram um tempinho de suas vidas hoje para poder me explicar o caos instaurado no mercado e quais serão as consequências. Você acha que quem vai pagar por isso é você, rico? Não, menino, esquece. Não é no seu colo que esse caldo vai entornar, não. Mas no da Dona Maria, que acorda super cedo para ir trabalhar e passar o dia inteiro na rua para poder garantir o pão de cada dia. Dona Maria votou no Dilma, esperando picanha. Mas, Dona Maria, senta aqui. Deixa eu te contar o que de fato está rolando. Em dezembro de 2016 foi instituída a Lei do Teto de Gastos, que por si só é autoexplicativa, né? Foi determinado um teto, um limite para os seus gastos, no caso, os gastos do governo. E essa lei foi votada por uma ampla maioria que entendia a necessidade de reverter o caos que foram, de fato, os governos do PT na economia, deixando o Brasil à beira da falência. Só que o Dilma, na campanha, prometeu picanha para todo mundo. E assim, meu filho, ele disse picanha! Não tem como a galera ter interpretado errado. Ainda durante a campanha, assistimos a mídia e o PT disseminando como uma verdade absoluta que o presidente Bolsonaro trouxe a fome de volta para o Brasil, baseando-se em um estudo apresentado por algumas entidades, entre elas a Vox Populi e a Ford Foundation, que alegaram que 33 milhões de pessoas passavam fome no Brasil. A Ford Foundation é aquela que já mandou uma grana pesada para a CUT, sim, Central Única dos Trabalhadores. E a Vox Populi é aquela empresa de pesquisa que o Palocci alegou que recebeu propina do PT? Pois é. Quando essa história dos 33 milhões passando fome estourou, o Paulo Guedes foi o primeiro a dizer que isso era uma mentira. O presidente Bolsonaro também tentou desmentir em várias ocasiões. Mas como é que se luta contra uma mídia vingativa que usava inclusive fotos de outros países para relatar a fome no Brasil? Sim, a gente viu. Aliás, a mídia reafirmava o discurso do Dilma da campanha, sabe? Os 33 milhões do Brasil passando fome. A gente tentava argumentar, tentava lembrar que o Brasil passou por uma pandemia de 2 anos. É uma guerra. Tentávamos dizer que esses institutos que levantavam tudo isso era meio, sei lá, cara, acorda pra vida! E aí a realidade foi mais distópica do que qualquer um poderia imaginar. Literalmente a eleição acabou e os dados verdadeiros apareceram como mágica.
Extrema pobreza no Brasil cai para a mínima histórica em 2020. Relatório do Banco Mundial mostrou que a taxa do país foi a que mais recuou na América Latina no ano. Em 2020, do presidente Bolsonaro, mesmo com pandemia, o Brasil alcançou o menor índice de extrema pobreza desde 1981. Entenda, o período eleitoral é a distância entre essas duas matérias. Você consegue compreender? O que aconteceu no Brasil foi criminoso. Bolsonaro foi o melhor presidente que o Brasil já teve. E muitos que fizeram o L estão se tocando do Dória que fizeram. E isso é real. Voltando aqui ao Dilma, o cara prometeu picanha. E para entregar picanha para o povo, ele quer estourar o teto de gastos em míseros 200 bilhões de reais. Como se isso não fosse um problema imenso que vai sair do bolso do mais pobre, e eu já explico. Os caras nomeados para essa transição, para a transição desse governo, bicho, é surreal. Humberto Costa, aquele do escândalo dos sanguessugas, do Ministério da Saúde, lembra? Pois é, tá na transição do Ministério da Saúde. Omar Aziz na segurança pública. E se você quer mesmo saber o quanto isso é pesado, tem um vídeo aqui do seu Omar no canal, assim, só dele. É só você procurar, você vai ficar chocado. Pra economia, o povo tava achando que ia vir Meirelles. Mas não, filho, esse foi chutado e saiu desejando boa sorte porque sim, vocês vão precisar. Aparentemente, por pressão política, o nosso ministro da Economia será Haddad. E assim pode ficar pior, tá? Pode ser que ele seja o ministro da Fazenda. Achei sensacional. Em resumo, são 18 nomes da equipe de transição condenados ou suspeitos de crimes de corrupção. Após falar que não tá nem aí pro teto de gastos porque tem que dar picanha pro povo, o Dilma disse o seguinte. E aqui eu tenho dito durante a campanha, ninguém pode falar de responsabilidade fiscal comigo. Ninguém. Com 30 minutos de fala, Dilma fez a Bolsa Brasileira perder 156 bilhões de reais, que é quase o valor da PEC da picanha. A Bolsa despencou, o dólar disparou e o jornalista da Globo News pôs a culpa no mercado falando uma bobagem quase inacreditável, sabe? Só não é inacreditável porque a gente tem áudio, então é só de fazer o queixo cair da cara mesmo. Eu concordo que o mercado não é uma entidade maligna, mas é uma entidade bolsonarista. É um ator, na minha visão política, o mercado é um ator bolsonarista. O mercado é bolsonarista. O tempo inteiro, inclusive, quando a democracia esteve em risco, ele precificou a ditadura e foi em frente. Então, nem sei se no campo democrático o mercado está. O mercado é antidemocrático. Depois desses 4 anos de governo Bolsonaro, eu acho que muitas coisas ficaram claras. E eu não tinha essa visão. Mas a minha visão hoje é que o mercado é do campo bolsonarista. Mas não tô. Assim, meu amigo, na TV, se você for falar uns troços desse, meu amigo, coragem. Você sabe o que é o mais bizarro? Parece que ele se refere ao mercado como se o mercado fosse uma pessoa. É tudo culpa do mercado e desses malucos que acham um absurdo rasgar dinheiro. Gente maluca, onde que já se viu uma coisa dessa? E se você acha que o Dilma ia se retratar após o caos, não, senhor. Ele disse que o mercado tá muito nervosinho, tá? Pra em seguida a Glaze dizer que o Dilma não vai ceder ao mimimi do mercado. Pra findar nessa matéria maravilhosa. Dilma sinaliza que não irá ajoelhar no milho e pedir licença pro mercado. E aí, você, pessoa pobre que tá me ouvindo, você acha que o mercado vai querer entrar numa briga com o Dilma? Claro que não. O mercado simplesmente vai migrar para outro lugar. O mercado entende muito bem aquela expressão, os incomodados que se mudem, e eles de fato se mudam, levando o dinheiro junto. Os empregos, os investimentos, deixando uma inflação enorme, somada a uma dívida pública que no final será você fazendo o L que vai pagar. Só que dessa vez vai ser L de loser, sabe? Perdedor. Quem perde com tudo isso não é o Dilma, que fala pra você ter só uma televisão e paga 25 mil de aluguel. E olha só, acabou de conseguir que o Gilmar Mendes desbloqueasse a herança de Dona Marisa, vendedora de Avon, no valor de 5 milhões de reais.
As perdas do mercado serão sentidas por você. E o pior, muito antes do que qualquer um poderia imaginar. O resumo desse desembarque é a seguinte matéria. Mercado pode ter se enganado em relação a Dilma, diz Citi. Banco norte-americano reduziu exposição a risco Brasil, segundo o relatório enviado a clientes. Ele cometeu um equívoco. Um equívoco. Estrago feito, admitem o equívoco e te desejam boa sorte. Vai na sorte. E vale lembrar, eles ainda nem começaram. E para encerrar esse vídeo, eu acho que tem que ser com suco de cara de pau. E eu tô falando do Randolph, o senador da Rede, que judicializou praticamente todas as demandas do Congresso. Tudo que ele perdia, ele judicializava. Olha só que interessante. Randolph fala em diálogo político para emendas de relator. Emendas de relator? Senador diz que é preciso deixar o STF com o mínimo de serviço necessário e dar à política o lugar da política. O cara que mais governou através do STF agora chama o orçamento secreto de emendas de relator e pede que o STF não seja provocado, sabe? Deixa eles lá, vamos resolver aqui agora com política, como sempre deveria ter ocorrido e ele nunca permitiu. É muita cara de pau. E de novo, eles ainda nem começaram. E galera, se você ainda não assinou meu site, www.teatualizei.app, entra lá, que nos próximos dias está saindo um mini doc muito divertido sobre a Revolução Russa. Se é que dá pra gente dizer assim, mas eu garanto que se você não gosta de história, dessa vez você vai gostar e vai entender. E você vai ficar chocado com o quanto é semelhante em muitos aspectos. Além disso, tem vários conteúdos exclusivos para você que faz parte da família. E eu não sei quanto tempo a democracia vai me permitir estar aqui, mas a gente sempre vai estar lá. Se você quiser e puder entrar para a família, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário. E agora eu quero saber de vocês. Tá muito pior do que você imaginava? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui. Gente, vocês viram os cachorros obstruindo rua em protesto porque não quer virar picanha? Não queremos virar picanha, não queremos virar picanha, não queremos virar picanha. Fora Dilma! Fora!